Senhor para todos, podem se sentar, por favor. Antes de começar e de lermos a palavra de Deus, hoje de manhã nós comemoramos na Escola Dominical o Dia Nacional da Escola Dominical. Ela foi fundada no século XVIII, chegou no século XIX, aqui no Brasil, e agora no século XXI a Escola Dominical está mais forte do que nunca, para a glória do nome de Jesus. Enquanto eu estava sentado ali, eu estava vendo aqueles cartazes ali, parabéns formandos, do CAPED. Vocês sabem o que significa a abreviação CAPED, né? Curso de Aperfeiçoamento para Professores da Escola Dominical. E eu tenho, não um testemunho, mas uma experiência muito interessante com o CAPED, porque teve uma fase da nossa vida lá em casa que a gente passou uma dificuldade financeira bem grande. Eu estava desempregado, a Marli também, os meninos na escola, e eu fui numa escola de informática, porque eu vi que tinha um anúncio lá procurando instrutores de informática. E aí eu cheguei lá naquela escola e fiz a entrevista com o dono da escola, e ele me perguntou assim: você tem experiência de professor? Eu falei: tenho. Eu pensei, eu dou aula todo domingo na escola dominical. Tenho sim. Aí tinha outros candidatos lá, ele não levou muita fé em mim, não. Falou assim: você tem como provar? Eu falei: tenho. Se me dá meia hora que eu vou lá em casa buscar meu diploma. Fui lá em casa, peguei o certificado do CAPED, levei na escola de informática e durante 5 anos eu dei aula lá e sustentei a minha família com informática durante 5 anos com o diploma do CAPED. Hoje eu sei que ele estava perguntando se eu tinha experiência de instrutor de informática, mas falou só professor e eu não menti, né? Falei de professor e que Deus nos abençoou. Que durante 5 anos nós conseguimos sustentar Não vou nem contar que depois dos 5 anos eu fui convidado para trabalhar na sede da Microsoft em Seattle, mas isso é uma outra história. Na mensagem que eu quero falar com os irmãos nessa noite, eu fiquei bem tranquilo quando eu fui intimado, não sei, convidado não é a palavra certa, né? Intimado para falar hoje à noite, porque eu pensei assim, se o pastor me chamou para falar, é coisa de Deus. Se é coisa de Deus, eu vou abrir a Bíblia e vai aparecer exatamente o que Deus quer que eu fale. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu abri a Bíblia, tinha um papel lá que eu tinha colocado alguns dias antes, que está escrito assim: hoje não tem frase motivacional. Toma o seu café, se vira e dá seus pulos. Está aqui o papel que está dentro da minha Bíblia. Falei, então não vai cair nada do céu de graça. Corri atrás dos livros e fui estudar e pedir graça de Deus para ter uma mensagem para os irmãos nessa noite. Mesmo sentados, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12. Eu quero ler apenas 2 versículos com os irmãos. O pastor Juninho está com fé que eu tenho muita coisa para falar hoje, que me deu a palavra 5 para 7. Mateus capítulo 12, versículo 20 e 21, se vocês permitirem, eu mesmo vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Esse texto, na versão que eu li, ele não é muito claro. Se você pegar uma Bíblia NVI ou uma Bíblia na versão na linguagem de hoje, você vai ver que ele é um pouco mais claro. Mas eu acho que essa é uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Quando a palavra de Deus diz assim: não esmagará a cana quebrada, esse é um texto que começa lá no versículo 18 do capítulo 12, que é uma citação do capítulo 42 do livro de Isaías, falando sobre o servo do Senhor. Ele está dizendo aqui nesse versículo que se você já estiver esmagado como uma cana, se você já estiver lutando, se você já estiver doente, se você já estiver sofrendo, ele não vai te esmagar ainda mais. Muito pelo contrário, ele vai te socorrer. E esse texto, como eu disse, é uma citação do livro de Isaías, que fala do servo do Senhor. E nessa noite, se Deus der graça a cada um de nós e também a mim, eu gostaria de falar desses 2 personagens, do servo e do Senhor. Porque às vezes nós cremos em Deus e nós servimos a Jesus, mas nós construímos um Deus e um Jesus para nós. A gente cria uma caixinha quadrada e coloca Deus ali dentro. Primeira regra que nós exigimos que Deus seja: membro da Assembleia de Deus. Se Deus não for da Assembleia de Deus, eu vou questionar a legitimidade dele como Deus. Se Deus não fizer aquilo que eu acho que é justo,
isso não é de Deus. Se Deus não pensar da forma que eu penso o evangelho, Deus está errado e Deus precisa mudar. Então, às vezes, nós construímos uma ideia de Deus e queremos que Deus seja igual àquilo que nós imaginamos que Ele seja. Mas quem é aluno da escola dominical sabe que as coisas não são assim. Deus é muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer, só porque você é servo de Deus. Nem sempre. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 20, Números no capítulo 20, você vai ver que quando o povo de Israel saiu do Egito, passando pelo deserto, ele precisou passar por uma região chamada região dos Edomitas. E Moisés deve ter achado que seria tranquilo passar por aquela região. Não armou o exército, simplesmente mandou mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo autorização para passar por aquele caminho. Porque se vocês se lembrarem muito bem, Edom é descendente de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó. E de Jacó nasceu o povo de Israel, que precisava passar pelo território dos Edomitas. Então eles eram parentes, os seus ancestrais eram irmãos gêmeos. E Moisés imaginou que não teria problemas para passar por aquele lugar. E mandou mensagem ao rei. Falou, olha, deixa a gente passar pela estrada real, eu te garanto que a gente não vai pegar nada, não vai estragar nada, a gente não vai passar pelos campos, a gente não vai beber água, a gente não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós vamos passar direto por essa estrada. A gente não vai te dar prejuízo nenhum. Sabe o que o rei parente dos judeus mandou dizer? Aqui você não passa. Moisés então mandou um segundo grupo de mensageiros e falou assim, então ao invés de passar pela estrada real, deixa a gente passar pelos caminhos trilhados, ou pelas montanhas, pelo caminho alternativo, cheio de dificuldades. E se a gente beber água, se a gente estragar alguma coisa, eu te prometo, eu te garanto que a gente vai te indenizar. O rei dos Edomitas falou, também você não vai passar. E outra coisa, já estou saindo contra você, com o meu exército inteiro. E lá no capítulo 20, no versículo 14, que conta essa história, diz que o rei dos Edomitas parou com um grande número de homens na frente de Moisés. E Moisés então teve que dar uma volta enorme com o povo, porque ele não queria briga com os Edomitas. Se você olhar o contexto dessa história, você vai ver que lá no início do capítulo 20, Miriam morre. Logo em seguida, o povo começa a murmurar de Deus, e Deus fala com Moisés para falar com a rocha, e Moisés vai lá e fere a rocha. Como consequência, Deus falou com ele, você não vai entrar na terra prometida por causa disso. Logo em seguida, vem a recusa do rei dos Edomitas, deixar o povo passar. E logo em seguida a isso, Arão morre. Então assim, era um dia que estava dando tudo errado. Nada estava dando certo, nada funcionava. Mas Moisés continuava tendo sido chamado por Deus para guiar o povo, continuava falando com Deus cara a cara, continuava servindo a Deus, mas estava dando tudo errado. Não é o fato de você servir a Deus que tudo sempre vai dar certo para você, que as portas todas vão estar abertas sempre para você. Por isso que eu disse, Deus não é aquele Deus que eu tenho uma caixinha para ele ficar ali dentro. Deus é o Deus soberano sobre a terra. Esses edomitas eram tão carne de pescoço, tão gente ruim, que quando Nabucodonosor veio para destruir Jerusalém, esses edomitas desceram dos seus montes e começaram a criar armadilhas para os judeus. Porque quando os babilônicos entraram em Jerusalém, muitos judeus conseguiram fugir. Os edomitas cercavam eles e gritavam assim, tem um fugindo aqui, ó, exército de Babilônia, tem um fugindo aqui, ó. E aqueles que eles mesmos não matavam, eles entregavam para o exército de Babilônia. Esse era o nível de convivência dos edomitas com seus irmãos judeus. E a gente fica pensando assim, onde é que está o Deus dos judeus que nada disso é levado em consideração, ou nada disso é punido? Se você depois em casa abrir o livro de Obadias, é um livro bem pequeno, só tem um capítulo. Aliás, só 5 livros na Bíblia tem um capítulo só. Vocês se lembram quais são? Obadias, Filemon, Judas, 2ª João e 3ª João. O livro de Obadias é bem pequeno, você vai ver lá. Lá,
Deus traça o destino dos edomitas. Lá, através do profeta, Deus fala com eles assim: olha, vocês não deveriam ter rido dos seus irmãos quando eles estavam passando pela prova que Deus impôs a eles. Vocês não deveriam ter armado armadilhas contra os seus irmãos enquanto Deus estava provando eles contra o rei de Babilônia. Por causa disso, o seu nome será riscado da face da terra. Se nós procurarmos hoje onde está o país dos edomitas, não existe mais. Uma cidade importante que eles tinham, que hoje em dia é chamado de Petra, as ruínas ainda estão lá na Cisjordânia. Mas os edomitas deixaram de existir. Porque quando eles cercaram o povo de Israel no deserto e não deixou o povo de Israel passar após o pedido de Moisés, Deus anotou no caderninho. Quando eles armaram armadilhas na invasão de Jerusalém pelo exército babilônico, que fizeram todas aquelas maldades, Deus anotou num caderninho. Até que um dia Deus mandou o profeta Obadias escrever aquilo que estava no caderninho de Deus. E Obadias mostrou então para os edomitas o que é pensar que Deus não vai tomar providência. Deus cuida de cada um de nós o tempo todo. Pode até parecer que Ele está demorando. Se você voltar lá no capítulo 12 de Mateus, que nós lemos aqui, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, até que se faça juízo. Os edomitas estavam rindo do povo judeu que estava sendo levado cativo para a Babilônia. Estava esmagando a cana quebrada. Mas Deus falou com eles: por causa disso, a sua punição virá a galope. Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus que vigia o seu povo. Deus é um Deus que zela pelo seu povo. Eu falei que queria falar do Senhor e do servo. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida, que protege o seu povo, que anota no caderninho, no seu caderninho, tudo o que eles fazem, tudo que os ímpios fazem contra você. Todo o azar que você acha que está tendo, como Moisés achou que estava tendo naquele período, de Números capítulo 20. Deus está por trás tomando conta. Você pode ser uma cana esmagada como Moisés estava sendo naquele momento, mas Deus não trilharia a cana, não destruiria Moisés e muito menos o seu povo. Era Deus tratando com o seu povo, era Deus disciplinando o seu povo, era Deus ensinando o seu povo a confiar exclusivamente nele. Quando Jesus veio como servo, ele veio cuidar disso também. Se você está doente, se você está passando dificuldades, se você está passando lutas, pode esperar que o Senhor vai cuidar de você, que o Senhor vai te socorrer nessas dificuldades. E eu disse que Deus não é esse Deus da caixinha que eu coloco. Deus é Deus eterno e poderoso. Não é aquilo que eu imagino que Ele seja, mas Ele é sempre eterno e poderoso. E esse Deus nos enviou o seu servo Jesus, ou o seu filho Jesus, para que ficasse conosco. Se às vezes fazemos ideias erradas de Deus, será que também não fazemos ideias erradas de Jesus? Ou do Evangelho de Jesus? Abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não é 1 João 3 e 16, não. 1 Timóteo 3 e 16. Vocês vão ver aí que Paulo, quando escreve da Macedônia, provavelmente da cidade de Filipos, ele escreve uma carta para o seu amigo, para o seu discípulo Timóteo, dando instruções e ensinamentos sobre como ele deveria ser um bom obreiro, um bom ministro do Senhor. E Paulo, quando narra algumas regras que ele deve seguir na igreja, algumas orientações que ele deve seguir na igreja, Paulo, então, termina o capítulo 3 recitando um hino antigo daquela época. Recitando esse hino, Paulo diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse hino antigo, com poucas palavras, ele traça a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento, quando lá em Lucas, no capítulo 2, fala que o anjo do Senhor foi enviado a uma cidade de Nazaré, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a um certo varão chamado José, que estava desposado com uma virgem, cujo nome era Maria.
E quando o anjo chega para Maria, ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Veja que o hino começa falando aquele que foi manifestado na carne. Quando o anjo apareceu a Maria, e Maria concebeu do Espírito Santo, e Jesus nasceu logo em seguida, depois de cumprido todo o período de gestação. É o Filho de Deus que estava ali. É o servo que Deus prometeu que enviaria para cumprir a sua obra e o seu ministério de redenção. E Paulo, quando ele cita esse hino, ele faz um resumo. Jesus foi justificado em espírito. Porque se Jesus é Deus, por que ele precisa ser justificado? Porque Marcos, no capítulo 15, fala que ele foi crucificado entre os malfeitores. Para que ninguém pensasse que Jesus também era malfeitor. Ele foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos. Quantas e quantas vezes os anjos apareceram no ministério de Jesus? Quando Jesus nasceu, lembra que tinha um coral de anjos cantando? Se lembram na tentação no deserto, depois que o diabo foi embora e não conseguiu derrubar Jesus naquela tentação, os anjos de Deus vieram e o serviram. Quando Jesus estava no Getsêmanes, os anjos vieram para confortá-lo. Quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram ao sepulcro no dia seguinte, no domingo de manhã, um anjo do Senhor apareceu ali para dizer para elas que ele havia ressuscitado. Então, os anjos, contemplado pelos anjos no ministério, pregado entre os gentios. Vocês se lembram que quando Paulo estava em Éfeso, durante 3 semanas ele pregou na sinagoga. Só que os judeus da sinagoga não creram e começaram a falar mal do caminho. E Paulo então foi para um teatro chamado Casa de Tirano. E ali durante 2 anos ele pregou o evangelho. E o texto diz, de Atos capítulo 19, diz: e todos os habitantes da Ásia ouviram falar do evangelho, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Como é que a gente sabe que Jesus foi recebido na glória? Vamos a Atos capítulo 2. Quando os discípulos se reuniram depois da ressurreição de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 9, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Como é que eu sei que ele foi recebido na glória se ele chegou ali e eu só vi ele até as nuvens? Abram a Bíblia em Salmo capítulo 24, Salmo 24, versículo 7. É uma continuação de Atos, capítulo 1, versículo 9. Salmo 24, versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Jesus, os discípulos só viram até as nuvens, mas os céus viram, os portais eternos se abrirem e o Rei da Glória chegando na glória. Por isso que Paulo falou: crido no mundo, recebido na glória. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós amamos. Mas será que o Jesus que eu creio é esse Jesus? Será que Jesus é aquilo que eu creio ou ele é maior do que aquilo que eu creio? Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Marcos capítulo 2, nós vamos ver que certa vez Jesus estava caminhando na direção do mar e passou em frente a uma coletoria de impostos. Coletoria de impostos. E ali estava Mateus, também chamado Levi, que era coletor de impostos. E Mateus então deu uma festa na sua casa para Jesus e para os discípulos, porque os apóstolos ainda não tinham sido chamados. E ele deu uma festa. Sabe quem que estava naquela festa? Publicanos e pecadores. E Marcos capítulo 2 falam que eram muitas pessoas que estavam naquela festa. Muitos publicanos e muitos pecadores. E essas pessoas estavam se sentindo bem ali naquela festa. Estavam se sentindo tão bem que os escribas e os fariseus começaram a criticar os discípulos de Jesus e a Jesus. O que é esse aí que come com publicanos e pecadores? Vocês sabem por que os judeus tinham birra dos publicanos? Porque eram judeus e cobravam impostos para Roma dos próprios judeus. E o acordo de Roma com eles era o seguinte: você tem que me entregar tantos denários por cada cidadão. O que você cobrar além disso é seu. Então, muitos publicanos cobravam exorbitantemente, colocavam uma taxa alta, talvez 15%, pagavam 1% para Roma e embolsava 14%. E enriquecia às custas dos seus irmãos.
Por isso os publicanos eram muito odiados pelos judeus. E os pecadores, não precisa nem falar, né? Porque os fariseus, irmãos, os escribas dos fariseus, eles eram os responsáveis pela religião judaica para verificar se todo aquele que disse que é o Cristo era mesmo o Messias que havia de vir. Várias e várias pessoas antes de Jesus se manifestavam como o Messias que deveria vir. E os fariseus iam lá, interpelavam ele, interrogavam, viam onde que ele nasceu, viam de que descendência que ele era e verificavam se ele era o Messias ou não. Então eram pessoas religiosas muito importantes. Eram pessoas religiosas que diante da sociedade eram uma elite espiritual, uma elite religiosa. Um fariseu não conversava sobre religião com qualquer pessoa. Ele só conversava com pessoas da sua própria estirpe. Eles ficavam no púlpito e o povo lá embaixo. Não dava para conversar em pé de igualdade. E talvez até com certa razão, porque eles estudaram. Os fariseus diziam para as pessoas, vocês tinham que estudar o que a gente estudou, vocês tinham que saber o que nós sabemos de religião, para depois vir conversar comigo sobre religião. Estes eram os fariseus. E aqueles publicanos e pecadores não se sentiam bem perto dos fariseus, porque não tinham o mesmo nível intelectual em matéria de religião que os fariseus tinham. Mas com Jesus não. Perto de Jesus, eles se sentiam bem. Os pecadores se sentiam bem perto de Jesus. Será que se os pecadores sentarem perto da gente aqui no culto, a gente vai se sentir bem? Será que se uma pessoa com piercing no rosto todo, uma pessoa toda tatuada, sentada do meu lado, eu vou me sentir bem ou eu vou mudar de lugar? Porque essas pessoas, elas não têm espaço na religião. Mulheres que vivem, não é de vida fácil, de vida difícil, não tem espaço na religião. Será que se uma mulher dessa chegar e sentar perto de mim, perto da minha esposa no culto, eu vou me sentir bem? Ou eu vou trocar de lugar? Perto de Jesus, essas pessoas se sentiam bem. Perto de Jesus, perto dos religiosos, eles nem chegavam. Mas perto de Jesus, essas pessoas se sentiam bem. Jesus não tinha olhar acusador, Jesus não tinha olhar discriminatório e Jesus não tinha olhar julgador para essas pessoas. Essas pessoas se sentiam bem, a ponto de no texto eles dizerem o seguinte, quem é esse que fala com essa autoridade maravilhosa, não fala como os fariseus? Porque Jesus não falava acusando. O interesse de Jesus era salvar aquelas pessoas. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não podemos colocar Jesus dentro de uma caixinha e achar que só serve para se aproximar de Jesus pessoas boas de moral ilibada. Isso é limitar o poder de Jesus. Jesus quer salvar todo mundo. Nós, como seus servos, também temos que ter o olhar de Jesus. Nós, como servos do Senhor, temos que ter o olhar de Jesus. Olhar para essas pessoas e ver que ali tem uma alma carente, uma alma sedenta. Por que um publicano, cheio do dinheiro, foi se reunir com Jesus? Por que os pecadores, ao invés de estar lá fazendo as suas práticas pecaminosas, estavam procurando Jesus? Porque sentia sede de Deus nas suas vidas. E Jesus tinha a água da vida para dar para eles. E essa missão foi dada para a igreja. Nós temos que ter a água da vida para dar a todas as pessoas, até para aquelas pessoas que pensam diferente de mim. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Nós escolhemos com quem a gente conversa, nós escolhemos com quem a gente encontra, mas o Evangelho não. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segue exatamente o padrão de Jesus, de seguir aquilo que Jesus fez. Os pecadores têm que entrar na nossa igreja e se sentir bem, porque Jesus está aqui. O pecador tem que entrar nessa igreja e se sentir à vontade, porque Jesus está aqui. Do mesmo jeito que aquelas pessoas se sentiam bem perto de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos, eu vos farei pescadores de homens. Será que nós temos seguido exatamente o exemplo de Jesus? Como é que é o nosso exemplo? Nós estamos aqui na igreja, fechada, santificada e abençoada, e o mundo está da porta para fora. Aí a gente vai lá e prega para eles assim, ó, você tem que ser crente lá da minha igreja, porque se você não for crente da minha igreja, você não vai para o céu. Você está em pecado. E aí, se nós fizermos um discurso para a pessoa lá fora, da nossa igreja, e essa pessoa vir para a nossa igreja, nós pescamos uma alma, não é? Pescamos, trouxemos ele do mundo aqui para dentro da nossa igreja santificada. Só que não foi esse exemplo que Jesus disse.
Certa vez, Jesus estava lá no capítulo 2 de Marcos, vocês vão ver isso. Jesus estava na sinagoga. E lá na sinagoga tinha um homem endemoniado, dentro da sinagoga. Jesus olhou para aquele homem, expulsou o demônio daquele homem, trouxe o homem para a luz, arrastou ele das trevas para a luz, olhou nos olhos dele e salvou aquele homem. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: hoje eu acabei de pescar uma alma. Pescar uma alma para Jesus não é oferecer a nossa religião para ele, não é oferecer a nossa denominação para ele, é oferecer o evangelho, sem julgamento, sem preconceito. É o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês abrirem depois a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 1 e no capítulo 2, vocês vão ver que está escrito assim: e Jesus curou a muitos idos pelo diabo. Jesus curou e libertou a muitos oprimidos do diabo. Lá na sinagoga, tinha um homem endemoniado. Os endemoniados continuam existindo. Onde é que está a igreja do Senhor para expulsar o demônio da vida dessas pessoas e elas serem libertas? Onde está a graça do Senhor na nossa vida? Porque aqui dentro eles não vão vir, com certeza. Nós é que precisamos ir atrás deles. Jesus não construiu um templo e ficou lá no templo pregando. Nós temos que ir. E quando nos encontrarmos com os oprimidos do diabo, tem que haver graça na nossa vida para que o diabo seja expulso. O sangue de Jesus tem que estar sobre a vida de cada um de nós, para que as trevas não prevaleçam sobre a igreja do Senhor. Quando Jesus falou dessa luta, e quando ele falou com Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre a afirmação que Pedro havia dito, ele falou que as portas do inferno, olha que interessante, as portas do inferno não estão aqui dentro da igreja. As portas do inferno estão lá no inferno. E se elas não vão prevalecer, é porque nós temos que estar lá batendo na porta do inferno, esmurrando a porta do inferno, para que as pessoas sejam libertas de lá. É o compromisso da igreja. Hoje de manhã eu disse aqui na escola dominical que ser crente, ser seguidor de Jesus, não é coisa fácil, nunca foi. Se está fácil, tem alguma coisa errada. Porque eu contei a história de Estevão aqui, que foi o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. Tem a história dos apóstolos que também morreram e foram martirizados, como Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado numa cruz em forma de X, João colocado num caldeirão quente de óleo fervendo e depois enviado cativo para a ilha de Pátimos. Todos os apóstolos foram perseguidos por causa do evangelho. A era pós-apostólica continuou sendo perseguida também. Policarpo, Inácio, Policarpo queimado num mercado público. Ao longo da história da igreja, John Hus queimado em praça pública, de forma que existe até hoje uma placa de metal lá no lugar onde ele foi queimado. Lutero, quantas e quantas vezes Lutero pregou na igreja de Wittenberg sob sentença de morte sobre a vida dele. Quantos dos nossos irmãos foram apedrejados para o evangelho chegar aqui em Minas Gerais? Nunca foi fácil ser seguidor de Jesus. Mas não é por isso que nós deixamos de servir ao Senhor. Não é por isso que nós deixamos de cumprir a nossa missão de sermos pregadores do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil. Se está fácil, pode saber que tem alguma coisa errada. A estratégia do mundo está dando certo ou a nossa estratégia está dando errado? Ah, mas agora a gente tem direitos políticos. A Constituição garante a liberdade de culto. Em outros países isso sempre existiu e sempre houve perseguição. Porque não há luz, não há comunhão entre a luz e as trevas. O mundo jaz no maligno e o diabo quer destruir a igreja do Senhor. Nós sempre vamos ser perseguidos quando nós estivermos na presença do Senhor. Esse é o nosso desafio. De quando a perseguição vier, você está disposto a dar a sua vida como os mártires da igreja deram? Você está disposto a entregar a sua vida por amor ao evangelho? Você está disposto a entregar o seu tempo por amor ao evangelho? Você está disposto a se submeter à graça de Deus para enfrentar os inimigos lá fora? Até que ponto nós estamos preparados para isso? Porque cuidado de nós, Deus sempre tem. Veja que no versículo que nós lemos, Evangelho de Mateus, capítulo 2,
nós vimos que ele não esmagará a cana, ele não vai sossegar, Mateus capítulo 12. Não esmagará a cana quebrada. Ele não vai deixar você perecer, se você estiver passando dificuldades. Se a sua luz estiver fraquinha, que é isso que quer dizer torcida que fumega. Se sua luz estiver fraquinha, ele vai restaurá-la. Ele vai potencializar a luz da sua fé. E ele não vai descansar até que a justiça seja feita na sua vida. E olha que interessante, e no seu nome, no nome de Jesus, esperarão os gentios. A esperança de todos nós que conhecemos o Senhor, de todos nós que não nascemos na nacionalidade judaica, todos nós que somos gentios, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança está no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.